Eleição, uma data muito importante para a nossa democracia, para a nossa vida em sociedade, para a busca pelos nossos direitos básicos, uma vez que é por meio desse poder que é dado ao governador ou ao presidente que a nossa vida se desenrola. Então, sejam bem-vindos ao Sergipe no Ar. E a gente começa esta edição falando sobre justamente eleições. Neste domingo, os eleitores vão mais uma vez às urnas para decidir quem vai governar o país e o estado. E mesmo já tendo passado pelo primeiro turno, há muita gente insegura sobre algumas situações na hora de votar. A reportagem é de Sara Medeiros. Faltando poucos dias para o segundo turno das eleições, muitos eleitores ainda possuem dúvidas sobre o processo eleitoral. Eu queria saber como é que eu sei quando o meu título está cancelado. Domingo, qual é o documento que eu vou precisar para levar para votar? O coordenador das eleições em Sergipe, Marcelo Gerardi, respondeu às dúvidas. Com a perca do título, eu posso votar? Ele pode baixar o título no seu smartphone, chama e-Título, o aplicativo. Ele pode levar também um documento oficial com foto e apresentar na sessão eleitoral para votar. Quem não fez o cadastramento biométrico pode votar? No estado de Sergipe, todos os eleitores foram chamados a fazer o cadastramento biométrico. Quem faltou e ainda não compareceu ao cartório eleitoral provavelmente está com o título cancelado e não conseguiria votar. Se o eleitor tiver após 5 horas no local de votação, se ele tem direito de votar ou não. Entrando no colégio, estando na fila, vai ser distribuída a senha e até terminar a senha não é encerrada a sessão eleitoral. Só encerra a sessão eleitoral, a votação, quando todos os eleitores que estiverem na fila terminarem a votação. Qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo? O voto branco e o voto nulo espelha exatamente o que ocorre na votação em papel, na votação em cédula. Então, o eleitor, quando recebe um papel para votar, a cédula, e entrega sem escrever nada na cédula, ele está votando em branco. Se ele escrever alguma coisa ilegível, que não possa ser identificado como voto, ou riscar toda a cédula, aí o voto é nulo. Então, a urna eletrônica também permite a pessoa votar branco ou nulo e esses votos não vão para fazer qualquer cálculo de eleição de um ou outro candidato. Então é um voto, vamos dizer assim, perdido. Outra questão que gera muita dúvida é com relação à justificativa da ausência às eleições. Não votei no primeiro turno e nem justifiquei. Agora no segundo turno eu posso votar? Para justificar a ausência é muito simples. Basta o eleitor entrar no site do TRE, no menu ele vai escolher Eleitor, Eleições, a opção Justificativa Eleitoral, ele clica nessa opção e depois escolhe Justificativa Online. Vai abrir a opção para ele escolher e iniciar a justificativa, ele vai digitar os dados dele para dar continuidade e juntar uma documentação digital que comprove a situação que ele está justificando para que o juiz possa analisar e lançar essa justificativa no cadastro eleitoral, se for deferida. Se o eleitor não conseguir fazer sua justificativa através do site, ele pode se dirigir ao cartório eleitoral, levando sua documentação que comprove aquela situação que ele está alegando e vai ser analisado também pelo juiz eleitoral. O TRE lembra ainda o eleitor para não se confundir com a ordem de votação na urna eletrônica. Primeiro, o voto deve ser dado para governador, em seguida, para presidente. Nós tivemos no primeiro turno muitos equívocos de alguns eleitores que tentavam votar para presidente na opção de governador e dava a votação nula, evidentemente porque não existia um governador com aquele número. Então, na hora de votar, lembre o eleitor de que o primeiro voto é para governador e o segundo para presidente.